Tendo em vista a recente reforma curricular nas escolas de Portugal, Finlândia e ao redor da América Latina, a pedagoga Paula Lousano discute os principais desafios da especificação da grade escolar. A palestra foi excelente, na verdade é um tema espinhoso para a gente que trabalha na educação, mas a gente vive na expectativa não de uma solução pronta, mas de um caminho. E acho que a Paula teve uma linguagem claríssima, porque é uma profunda estudiosa e a comparação dela com grandes países foi perfeita. Até para a gente entender que temos um caminho longo pela frente, mas que a participação democrática e incisiva é fundamental. Tem uma discussão que ela trouxe aqui que é importante, que alguns perguntaram a respeito de formação de professor, que ela diz, não dá para descolar a formação desse currículo. Então eu vou formar o professor para qual currículo se eu não tenho nem essa base curricular ainda definida nesse país. Ela foi impactante, porque trouxe um nível de discussão, se deixasse nós ficaríamos no debate por muito mais tempo, né, se a gente tivesse tempo para isso, porque são questões inquietantes, ultra atuais. É o momento do Brasil estar discutindo isso e nós estamos vivendo a nossa crise muitas vezes na educação por conta do que nós discutimos aqui hoje. Então foi muito útil para a gente, assim, foi de um subsídio para a nossa prática e para as nossas discussões, nossos debates, quando a gente voltar para as nossas instituições. E pensando, uma das coisas que eu acho que foi o ponto forte da palestra foi a questão da igualdade, né? A questão da desigualdade que ela mostrou com uma clareza incrível no Brasil, das escolas, da questão da política educacional, da política curricular no Brasil. Então ela apontou a desigualdade e nos fez pensar e discutir aqui os caminhos para uma busca da igualdade, que é o nosso grande anseio, né? O que a gente observa quando compara, né, as políticas curriculares de um conjunto de países no mundo é que em nenhum país existe autonomia total do professor ou da escola no que diz respeito ao que se ensina, né? Existe autonomia, na maioria dos países estudados, sobre como ensinar, mas o que se ensina ele tende a ser decidido centralmente, seja no nível do governo federal ou do governo nacional ou no nível dos governos estaduais ou municipais. Um currículo que defina o que, ele não necessariamente vai tirar a liberdade do como o professor ensina. E também vai depender do que a gente definir que é esse conjunto de conhecimentos, habilidades e competências que todos os brasileiros têm direito a aprender, né? Eu acho que você ganha em termos de equidade e pode ser que você perca em termos de liberdade. A pergunta é se essa liberdade que hoje existe no Brasil, ela não está colocada em detrimento do aprendizado de algumas crianças.